Pedimos a todos que estão no hall de entrada que, por favor, tomem assento para que nós possamos dar início ao nosso segundo café com contadores. Pedimos a todos que, por favor, tomem assento para que nós possamos começar o nosso evento. Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. É com muita satisfação que a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Fazenda, dá início ao evento Café com Contadores, sua segunda edição. Presentes nesta manhã, convidamos para compor a mesa de abertura, representando o senhor Prefeito de Resende, Tande Vieira, o senhor Secretário Municipal de Fazenda, Pedro Augusto do Vale. O senhor Presidente da Câmara Municipal de Resende, vereador Sandro Riton. O senhor Delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Ronaldo Gouveia. O senhor diretor do Departamento de Fiscalização Tributária de Resende, Sérgio Paulo Ribeiro. O senhor fiscal de tributos e palestrante desta manhã, Matheus Cristiano de Vasconcelos. O senhor consultor do SEBRAE e palestrante também deste evento, Carlos Magno Machado. Da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, e também palestrante nesta manhã, Juliana Santos. Senhoras e senhores, em nome da administração do prefeito Tande Vieira, agradecemos a presença de todos que aqui estão. Este encontro tem como objetivo promover informação, atualização e diálogo com os profissionais da contabilidade do nosso município. O tema desta edição aborda assuntos de grande relevância para o setor: a mudança para o novo emissor de notas fiscais de serviço, as orientações técnicas sobre esse processo de transição e os principais pontos da reforma tributária, apresentando seus impactos práticos para contadores, empreendedores e contribuintes. Registramos a presença do senhor César Stage, ex-conselheiro do CRC-RJ. Dando início aos pronunciamentos, convidamos o senhor Sérgio Paulo Ribeiro, diretor do Departamento de Fiscalização Tributária de Resende. Bom dia a todos e sejam bem-vindos. Tomara que a gente consiga aprender um pouco, né, sobre essa nova
nota fiscal eletrônica que está chegando no mercado, não como dizer no mercado, né, porque muito rápido, né, e escolhemos hoje, o dia de hoje, para fazer esse encontro, porque por questões de tempo, de final de ano, tumulto e tal, e a gente acabou conseguindo um espaço hoje. Sei que alguns contadores reclamaram do dia, mas foi importante, vai ser importante esse encontro para que nós possamos nos encontrar e fazer um bom trabalho, porque janeiro está aí, a reforma tributária está aí, e nós vamos ter que trabalhar em cima disso, não tem jeito, né? Nós vamos ter que nos adequar a esse sistema novo, tá bom? Um bom dia e muito obrigado pela presença de todos, tá? Passamos a palavra ao senhor delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Ronaldo Gouveia. Alô, som, há uma grande expectativa para o que está acontecendo agora, né? Quem aqui é profissional de contabilidade, levanta a mão. Bom dia, contador! Bom dia, contador! Temos muita história para contar, né? A gente está passando por uma fase de muita mudança, grandes impactos. Quero parabenizar aqui o nosso presidente e cumprimentando o presidente, o representante, o secretário de Fazenda, o representante do prefeito, quero cumprimentar toda a mesa e dizer que esse trabalho é fundamental. A gente precisa conversar, participar, entender, debater e, acima de tudo, dar o nosso feedback, porque quem está ali no dia a dia, sendo impactado diretamente por todas essas transformações que acontecem no Brasil todo, não é só agora, são os profissionais de contabilidade. Então, parabéns, contador, você é sensacional. Todo dia você vai acordar, vai olhar no espelho e vai falar isso, viu? Eu sou sensacional, eu transformo o mundo. Aplausos para vocês, contadores. E para fechar, eu quero deixar aqui também, com muita satisfação que a gente vê como a administração municipal tem desenvolvido o trabalho, buscando inovação, viu, Pedro? Falo com você e com os demais secretários também, isso é fundamental, muito integrado. É o segundo café que está acontecendo com os contadores, isso é muito importante. Posso dar um spoiler aqui, Pedro? Vai ter mudança, quer dizer, o dia que o contador chegar no escritório e ver que não tem mudança, ele vai achar estranho, né? Mas vai ter uma mudança na questão da tratativa, na construção de algumas legislações do município, e o Pedro convidou o CRC para estar indicando 2 profissionais. E nós teremos essa comissão, queria pedir para eles levantarem, para que se pudessem aplaudir, e falar com eles, tá? Fala com eles, porque tudo que você perceber que pode contribuir, fala com esses 2 nomes que eles vão estar nos representando lá. César Stage, aplausos para ele, e Sandro Riton, são os profissionais de contabilidade que serão a nossa voz nesse projeto. Parabéns, Pedro, muito importante. E vamos para um novo evento, Nota Fiscal, Portal Nacional. O Sebrae tem uma grande contribuição no Brasil inteiro com relação a isso. Isso é fundamental para nós, simplifica, otimiza, é um modelo só, é um layout só. A mudança assusta, né? Mas ela vai gerar grande impacto. Então, parabéns a todos, que o evento seja realmente sensacional. Aplausos para todos, hein? Parabéns. Passamos a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Sandro Riton. Bom dia a todos presentes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Serginho, Carlos Magno, Ronaldo, que é um artista, Matheus, Juliana. Dizer a vocês, só fazer uma pergunta aqui ao pessoal do TI. O evento está sendo transmitido pela TV Câmara, não? Não? Ah, uma pena, podia estar transmitindo. Se der tempo, pode colocar no ar, porque pode ser que tenha várias pessoas querendo acessar e compartilhar esse conteúdo, que eu acho que será importantíssimo para todos nós, principalmente os profissionais da área contábil aqui hoje, que representam aquelas pessoas também que trabalham na área contábil, no setor contábil em algumas empresas. Dizer a vocês da minha felicidade quando eu vejo esse plenário cheio, e hoje mais ainda quando são os profissionais da contabilidade, uma área que eu também atuo há 30 anos já. Então, dizer a vocês da minha felicidade em ter todos aqui conosco nesse dia, para que a gente possa, nesse momento de muita incerteza, agradecer também aqui, não deixar de ressaltar todos da Prefeitura, Sérgio, em nome do Sérgio, aos fiscais, tributo, o pessoal do DAT, pessoal que recebe a gente diariamente na Prefeitura.
com toda atenção e dedicação. Então, obrigado pelo trabalho de vocês, enquanto aqui representante também do Poder Legislativo, mas falando mesmo como profissional da contabilidade, muito obrigado por toda a dedicação de vocês. O Pedro, desde quando assumiu a Secretaria de Fazenda, vem transformando e dando uma atenção para a gente diferenciada do que vinha acontecendo. A gente hoje aqui na Câmara, junto com o Ronaldo, junto com o César, a gente vem, eu estou há 8 anos como vereador, 9 agora, brigando muito para que a gente tenha garantias dos nossos direitos, e o Pedro foi um cara que abriu as portas para que a gente possa avançar e avançar bastante nessa área, dentro do setor público, principalmente na cidade de Resende. Então, nossa felicidade hoje, Pedro, de poder trazer aqui para dentro dessa casa essa discussão. A gente está passando por um momento de muita incerteza, que é a reforma tributária, e agora a nota fiscal eletrônica nacional. E aí é momento de todos vocês, vai ter um momento aqui depois das palestras de vocês poderem tirar dúvidas. Não saiam daqui com dúvidas, que a gente puder tirar e sair, a gente tem que sair daqui muito melhor do que a gente chegou. Essa é a missão nossa, esse encontro foi para isso, o Pedro idealizou juntamente com a gente esse encontro, para que a gente possa sair daqui muito melhor do que a gente chegou. Tá bom, gente? Um bom evento, aproveitem bastante, tirem suas dúvidas, porque o momento é agora. A gente sabe que está em cima da hora, né, Pedro? Mas a Prefeitura vem trabalhando bastante, saindo na frente de todos os outros municípios aí da região, a gente podendo trabalhar junto. Acho que a gente construindo junto, a gente vai ter uma resposta muito melhor para o contribuinte, para nós, profissionais da contabilidade, mas para o setor público também, que espera uma resposta dessa ação conjunta, que a gente possa atingir com mais êxito possível esse objetivo nosso, que é sanar todas essas dúvidas e a gente sair daqui para dentro dos nossos escritórios, conseguir resolver os problemas. Obrigado e um bom evento a todos. Agradecemos ao senhor presidente da Câmara, vereador Sandro Riton. Senhoras e senhores, representando o prefeito Tande Vieira, vamos ouvir o senhor Pedro Augusto do Vale Barbosa, secretário municipal de Fazenda. Bom dia a todos. Cumprimentando o Sandro aqui, cumprimento todos os contadores, Ronaldo, obrigado por ter vindo. Agradecer também a minha equipe, na figura da superintendente, a Monique, que é fiscal, e em especial também a Fernanda, que fizeram de tudo para isso acontecer hoje. Mas eu vou ser breve. A gente hoje vai ter, na verdade, a gente está falando da nota, mas, na verdade, a gente vai falar de 3 outros assuntos. Tá? O Carlos Magno, que é o consultor do SEBRAE, vai falar sobre o cenário nacional e o que é importante falar sobre o cenário nacional da nota fiscal eletrônica. Primeiro, a reforma está aí, ela é imparável, ela já está acontecendo. Só que ela não acabou, tá? Não foi só com a emenda constitucional e com as leis complementares que ela está concluída, ela está em andamento. O desenvolvimento dessa nota nacional, vocês vão ver na palestra do Carlos Magno, ele está acontecendo. A definição de que Resende iria para o emissor nacional e não ter um emissor próprio, e é óbvio que a gente está aberto a críticas, é relativamente recente, porque o nosso emissor próprio nos deu um calendário que não nos pareceu adequado. E a gente acha e entende que é mais simples, tá, para as empresas, principalmente aquelas que estão espalhadas em vários municípios, adotarem o emissor nacional. Mas, a título de exemplo, o módulo de recolhimento, a guia, isso vai ser falado na fala tanto do Carlos Magno quanto do Matheus, nosso fiscal, que vai falar sobre a nota em Resende, específico caso de Resende, o módulo nacional ainda não está pronto. O SERPRO e a Receita Federal ainda estão trabalhando nele. Então, a reforma está acontecendo, os prazos não mudaram, e então, o que a gente tem para dizer é que muita coisa ainda tem muita novidade saindo. E o município vai, não só com esse café, mas sempre tentando comunicar a vocês o mais breve possível, né, o mais recente dessas mudanças. E antes da gente iniciar o evento, as outras 2 falas, só para a gente colocar aqui, que a gente não colocou no convite, a gente vai falar de Regim, que o município adotou o Regim 2.0, essas mudanças que têm impactado a vida de vocês, o trabalho de vocês, e como é que a gente está, quais são os benefícios que a gente já está colhendo e quais são as coisas que a gente está querendo aperfeiçoar. Uma delas, a gente entendeu que precisa
co-construir essa normativa, e por isso que a gente chamou o CRC, e são as 2 pessoas indicadas pelo CRC que vão co-construir essa norma com a gente, ouvindo vocês. E a outra coisa, o outro assunto que a gente vai falar é sobre o aviso amigável, que é uma política que a gente implementou no início desse ano, que já rendeu frutos, mas talvez nem todo mundo saiba, mas eu prometo que antes das 11 a gente já abriu para dúvidas, já tirou as dúvidas e todo mundo consegue voltar para casa no horário combinado. Tá bom? Muito obrigado a todos por terem vindo. Reitero, a gente está de portas abertas, a Fazenda está muito disposta a ouvi-los, ao diálogo e a co-construir as coisas. Tá bom? O trabalho de vocês é fundamental. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia de abertura. Pedimos às autoridades que tomem assento no plenário para que possamos dar continuidade ao segundo café com contadores. E já convidamos para a sua apresentação o senhor consultor do SEBRAE, Carlos Magno. Bom dia, pessoal. Bom, eu já fui apresentado, né? Meu nome é Carlos Magno, sou consultor do SEBRAE desde 2009. Só um breve histórico da minha carreira aqui. Sou servidor de carreira do município de Barra Mansa, onde eu fui secretário de Fazenda no período de 2003 a 2011. Tive uma breve passagem aqui no município como subsecretário de Desenvolvimento Urbano no período de 2018 a 2020, né? E passei por vários outros municípios, né? O SEBRAE me convidou em 2009 para me trabalhar como consultor através de um trabalho que nós fizemos em Barra Mansa sobre desburocratização, né? Nós tínhamos lá um regime municipal, vamos colocar dessa forma, né? Onde nós tínhamos lá emitimos o alvará apenas com informações na época de internet, né, da viabilidade, onde o baixo risco você poderia trabalhar já diretamente sem ter colocado um documento no município, né, dentro da prefeitura, somente as informações no site, né, e com isso criamos uma legislação e com isso chamou a atenção do SEBRAE e nós divulgamos isso, começamos a levar isso para os outros municípios, né. Hoje o regime está muito mais à frente, né. Na época, nós só tínhamos o sistema municipal, nós não tínhamos as integrações, e hoje vocês estão totalmente integrados aí com Corpo de Bombeiros, vai ser falado depois, né? Corpo de Bombeiros, INEA, Receita Estadual, Receita Federal,
né? Então, um trabalho muito bacana que eu iniciei lá atrás, com essa visão de ter essa integração no futuro. Tá? Bom, fui convidado ano passado para a gente montar uma oficina para a gente levar a nota fiscal de serviço eletrônica para os municípios no estado do Rio, não é? Para que, pelo menos, iniciasse os trabalhos com bastante tempo, né, para se fazer os testes, né, para que tudo andasse da melhor maneira possível. Né? Fizemos essa oficina começou a acontecer em algumas regionais no estado. Nós atingimos, acho que praticamente 80% do estado com essa oficina, e através da oficina surgiu a consultoria nos municípios para a gente ajudar a parametrização do sistema, já que era uma coisa inovadora, né? E os municípios, nós vimos a necessidade, né, pelas solicitações, a necessidade de um apoio para que isso fosse resolvido, né, para que a gente conseguisse acompanhar os municípios e ajudar os municípios. Né? Bom, em se falar em nota fiscal, né, é o início aí da reforma tributária, né, vamos colocar dessa forma, né, tudo vai partir daqui. Né, é uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, já de antemão, né, o Pedro já começou a falar aqui, mas nós estamos trocando um pneu já com o carro andando. Não é? É muita inovação, é muita informação nova, até para a gente, né, para o município e para a gente, que está acontecendo no dia a dia. E vai acontecer muito mais coisas daqui para frente. Isso eu gostaria de adiantar para vocês. Vai ter perguntas que lá no final vocês vão fazer, nós não vamos conseguir responder? Vai ter. Tá? Porque é tudo novo, está acontecendo tudo novo. Ontem mesmo saiu uma nova nota técnica, né? Nós estávamos conversando aqui com a Monique, eu não consegui nem ler a nota técnica. A Monique conseguiu dar uma olhada, mas eu não consegui ler. Então, é inovação, novidade, todo dia para a gente. Tá bom? Bom, gente, o que seria a nota fiscal nacional? Não é? É a criação de um layout único de documento fiscal, de forma a padronizar todos os modelos de notas fiscais de serviço existentes no país. Hoje nós temos 5.571 municípios. Nós temos 5.571 legislações. Cada município tem sua regra. Eu fico pensando aqui, como que vocês conseguem trabalhar? Vocês não trabalham só no município de Resende, vocês acabam trabalhando na região, e cada município tem o seu regramento. Olha como que é difícil fazer. Cada município tem sua nota fiscal eletrônica, tem a sua maneira de fazer a sua nota fiscal. E hoje está se pensando justamente de criar esse modelo único, né, de nota fiscal. É importante vocês conhecerem, às vezes vocês vão achar, não, ele está falando, é balela isso que ele está falando, mas hoje nós temos municípios no Brasil que não cobram o ISS, não tem corpo técnico, não tem sistema de cobrança. Tá? Tem município, e não são poucos municípios, que ainda liberam talão, né, de impresso para a nota fiscal. Então, o município vamos colocar assim, é um país monumental, né? São 5.571 municípios. Então, município de 900 habitantes a município de com 10 milhões de habitantes. Olha a discrepância, né, que existe. Então, imagine em relação a regramento, imagine em relação à arrecadação. Isso é muito complicado. Então, com isso, gente, se pensou em realmente criar um modelo, como fazer uma reforma tributária? Criar modelos e notas fiscais de serviços de forma a padronizar, né, todos os municípios. Opa, desculpe aqui, gente. Bom, quais são os objetivos? Né? Simplificar e modernizar o ambiente de negócio no Brasil, né? Visa a regulamentação de um padrão nacional para emissão de nota fiscal, aumenta a competitividade das empresas brasileiras pela simplificação das obrigações acessórias, o que, inclusive, fomentará novos investimentos. Tá? Essa integração entre diferentes esferas das administrações tributárias e a parametrização do sistema permitirão que os contribuintes não tenham que fornecer ao fisco informações que ele já disponha. Se farão necessárias apenas informações relativas ao serviço prestado. Tá?
Então, assim, qual que é o objetivo mesmo? É facilitar muito a vida do contribuinte e dos prestadores de serviço. Tá? E vocês também, né? Não vou deixar de falar de vocês também. Complica um pouco para o município, mas facilita um pouco para a contabilidade. Bom, como eu estava falando para vocês, é um ambiente regulatório, gente, monumental. Olha só, 5.571 municípios. Então, cada um tem seu layout, seu software, suas alíquotas, né, as obrigações acessórias. Olha a imensidão que é isso. Né? O que está tentando se fazer? Pelo menos padronizar parte disso. Né? Ou, padronizar e falar uma coisa para vocês. Tem um ambiente único, né? Toda essa legislação, toda essa padronização. Tá? Olha o que nós passamos, o que vocês passam, o que nós passamos no Brasil. Né? Desde 1988, nós tivemos 517 mil, quase 520 mil normas tributárias. Não dá para enxergar essa imensidão. Né? Só municipal são 58% dessa parcela aqui. Então, a gente fica pensando, como que vocês conseguem trabalhar? Não é? Como que é em relação ao dia a dia de vocês? Chega um cliente lá do Amapá, para vocês trabalharem com ele lá no Amapá, lá em Macapá. Como é que vocês fazem? Olha a dificuldade que vocês têm. Então, hoje, vai ficar um pouco mais diferente, eu vou falar um pouco mais para frente ali, mas vai ficar um pouco mais diferente essa rotina de vocês. Né? Bom, tudo isso aqui está acontecendo através da lei complementar, né? A antiga PLP, né? Mas a lei complementar 214, que é desse ano, né? Onde traz lá no seu artigo 62 que ficam a União, Estados, Distrito Federal e os municípios obrigados a adaptar os sistemas autorizadores e aplicativos de emissão simplificada de documentos fiscais e eletrônicos vigentes para a utilização de layout padronizado que permita aos contribuintes informar os dados relativos ao IBS e à CBS necessários à apuração desses tributos. 2. Compartilhar os documentos fiscais eletrônicos após a recepção, validação e autorização com o ambiente nacional de uso comum do Comitê Gestor do IBS e das administrações tributárias da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Né? E para fins do disposto do caput desse artigo, os municípios e o Distrito Federal ficam obrigados, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, a autorizar seus contribuintes a emitir a nota fiscal de serviço eletrônico do padrão nacional no ambiente nacional ou, na hipótese de possuir emissor próprio, nós vamos falar um pouco disso aqui depois, compartilhar os documentos fiscais eletrônicos gerados conforme layout padronizado para o ambiente de dados nacional da nota fiscal e compartilhar o conteúdo de outras modalidades de declaração eletrônica conforme layout padronizado definido no regulamento para o ambiente de dados nacional. Então, nós vamos ter um repositório nacional, que vai ficar lá na Receita Federal, no SERPRO, né, com todas as informações do Brasil. Hoje nós não temos isso. Tá? Então, é um passo incrível, muito grande, em relação, um crescimento muito grande em relação aos anos anteriores. Né? Bom, e para finalizar aqui, dentro da legislação, que eu gostaria de citar, é que lá no parágrafo 7º, né, o não atendimento ao disposto no caput desse artigo, né, aquela regrinha lá do dia 1º de janeiro, o município terá, né, implicará suspensão temporária das transferências voluntárias, quer dizer, o município não receberá as transferências voluntárias. Tá? Então, foi feito mais ou menos uma imposição, que eu acho que é até bacana, porque a nota fiscal ela já está liberada, padrão nacional, desde 2022. E poucos foram os municípios que começaram a ter fazer essa transição, né? Deixar de pagar até o seu sistema para já utilizar o nacional. Esse é um outro problema que existe no país. Né? Porém, agora está mudando tudo, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Não está mudando aqui. Já mudou. Por que é necessário o uso da nota fiscal para a reforma? Bom, falar um pouquinho aqui rápido da reforma tributária. Né? Nós estamos aqui
através da emenda constitucional 132 de 2024, nós vamos ter a unificação de impostos, né? O ISS e o ICMS vai virar o IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços. O federal, o IPI, CONFINS e PIS, né, vai virar o imposto, o CBS, que é Contribuições sobre Bens e Serviços. E vai ser criado o imposto seletivo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi apelidado como imposto do pecado, né? Ou imposto do mal, como alguns falam, né? Que esse imposto vai ser criado em cima justamente de bebidas, de cigarro, tudo que faz mal ao ser humano e também ao ambiente. Vai estar linkado dentro desse imposto seletivo. Tá? Como que vai ser a transição disso? Nós estamos aqui em 2024, 2025, né? Nós estamos na operacionalização para a cobrança do CBS e IBS. Em 2026, nós vamos ter aqui o início do período de teste, com IBS 0,1% e CBS 0,9%. Tá? 2027, extinção do PIS e CONFINS, redução das alíquotas do IPI a zero, exceto da Zona Franca de Manaus, tá? E início do imposto seletivo ICBS. De 29 a 32, nós vamos ter aqui a transição do ICMS e do ISS para o IBS, né? Aumentando gradativamente em 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 2031, 40% em 2032 e, em 2033, entra em vigor o IBS de forma efetiva, extintos o ICMS e o ISS. Tá? Então, gente, tem muita coisa ainda para acontecer nesses anos. Né? Eu participei, eu era secretário de Fazenda em Barra Mansa, fui secretário em 2003 a 2011. Eu participei, eu não me lembro muito o ano, não sei se foi 2004, 2005, mas foi mais ou menos isso aí. Já teriam ter feito isso lá. Essa reforma tributária já teria dado início lá atrás, né? Em 2003, né, nós tivemos lá a 116, né, que foi o regramento lá do serviço, né, pela 116, e o crescimento da arrecadação do ISS foi estrondosa. Tá? Quem estava na Secretaria de Fazenda, quem acompanhou nessa época, né, viu que era o imposto que mais crescia no Brasil. Então, gente, já cresceram o olho lá no ISS. Né, e um trabalho que nós fizemos junto aqui com a Emerge, né, eu era presidente do Conselho de Secretários de Fazenda do Estado, junto com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, né, e alguns parlamentares, nós conseguimos parar esse processo lá atrás. Né, senão nós já tínhamos perdido, vamos colocar assim, como municipalista, né, o ISS lá em 2004 ou 2005. Né, então, isso aqui vai acontecer em 2033, praticamente 30 anos depois. Bom, qual foi o marco inicial da nota fiscal eletrônica, né? Mesmo ela tendo iniciado em 2022, mas o que eu falo que é o case de sucesso da nota fiscal eletrônica foi justamente aqui a resolução CGSN 169, né, que estabeleceu a utilização obrigatória para o MEI da nota fiscal de serviço eletrônica nacional. Então, foi a partir de 1/9/2023. Né, isso foi o marco inicial. E, para mim, eu achei interessante porque foi realmente um case. Né? Em torno, hoje, para vocês terem uma ideia, hoje, em torno de 2 milhões de notas são emitidas mensalmente. Então, o sistema já foi testado, está funcionando plenamente. Tá? E ele é um sistema que ele vai absorver e consegue absorver toda essa parte agora das outras... dos municípios, né, em relação aos portes. Né. Bom, e para as demais empresas, né, então, hoje nós temos aí, conforme a legislação que eu falei, o acesso ao município, né, nós temos que até 1º agora de janeiro de 2026, todos os municípios têm que estar ou com a nota fiscal diretamente no emissor nacional, ou então com o seu emissor aqui, mandando essas informações para o nacional. Né? Como que está hoje o perfil no Brasil? Tá? Isso aqui, gente, me deixa muito preocupado. Tá? O brasileiro deixa tudo para a última hora, achando que vai ter prorrogação.
Conforme aconteceu com o MEI, ele foi prorrogado por 3 vezes. Na terceira valeu. Não é? Os municípios têm, olha só, hoje, 598 municípios ainda não conveniaram. Isso aqui é a atualização de ontem, tá, gente? Olha como que é preocupante. 598, não, dos 5.571, 598 não fizeram o convênio com a Receita ainda. Tá? Dos 4.973 que conveniaram, 3.242 ainda está em processo de configuração. O que é esse processo de configuração? É a parametrização do Sistema Nacional para que possa ser feito lá a transcrição da nota. O município tem que colocar a sua legislação, né, dentro do Sistema Nacional. Tá? Ativo na plataforma, desses 4.973, 917 ativos. O que seria esse ativo? O município colocou uma data para ativar, para mandar as informações, só que não fez até agora. Então, tem 917 nessa situação. Mas tem município que já terminou a sua parametrização, só está esperando a data de ativação, quer dizer, não a data de ativação, mas o seu planejamento, conforme aqui em Resende nós vamos falar depois. Tá? E ativo operacionalmente no Sistema Nacional, no Repositório Nacional, 814 municípios, que estão fazendo a transcrição da nota ou então já estão emitindo pelo padrão nacional. Tá? Então, hoje, 52% optaram pelo emissor nacional. Nós temos 2 formas de opção para o município. Uma, mantém o seu emissor próprio e faz, eu vou falar dessa regrinha, e faz a transcrição para o nacional, ou então já entra direto no padrão nacional. Tá? Então, 52% dos municípios, dos 814, 52% optaram pelo padrão, já pelo emissor nacional. 47% ainda continuam com o seu emissor próprio. Tá? No estado do Rio, né, nessa última semana mudou isso aqui. Até a semana passada nós tínhamos 90 municípios conveniados. Até sexta-feira, segunda-feira, entraram mais os 2 últimos, os retardatários aqui, né, como conveniado. Tá? Então, nós temos aqui 100% do estado conveniado, 43 municípios em processo de configuração, dos 92, 43 está em configuração, 20 já está ativo na plataforma e 29 ativo operacionalmente, já estão fazendo, né, ou direto nacional, já emitindo a nota, ou então já transcrevendo para o Sistema Nacional. No estado do Rio, o perfil aqui está maior para quem para o emissor próprio. Os municípios estão optando mais pelo emissor próprio do que pelo emissor nacional. Tá? No caso de Resende, não é, ele está conveniado, não é, está ativo na plataforma, mas ainda não está mandando, não está tirando nota fiscal. Não. Vai ser a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Tá? Eles não correm risco nenhum, porque já vai estar, conforme a legislação, vocês já vão emitir lá, depois eles vão falar um pouco mais disso, mas vocês já vão emitir já no padrão nacional. Tá? Bom, o que eu gostaria de falar em relação a Resende para vocês? Eu estou fazendo consultoria em mais de 20 municípios, né? Estive quase 80% do estado. Eu tenho que parabenizar aqui o Pedro, a equipe, a Unique, a equipe da Secretaria de Fazenda, ao prefeito, né? A formatação que foi feita. Não deixou para a última hora, tá? Conforme os municípios estão fazendo. Né? Já tem a sua legislação, foi publicado o decreto dia 5, né? Já tem um decreto, já tem legislação. Tá? O sistema, tanto de teste quanto o sistema de produção, já estão parametrizados, não deixaram para a última hora. Tá? E estão fazendo um evento que poucos municípios fizeram para apresentar isso para os contadores. Tá? Então, parabenizar aqui ao Pedro, a equipe, tá, Pedro? Ao prefeito, a Monique, a todos, ao Matheus, todos que participaram aqui, né, dessa elaboração. Tá ok? Bom, gente, deixa eu explicar um pouco para vocês, para vocês entenderem o que é o emissor próprio e o que é o emissor nacional.
A Resende está com emissor próprio, mas, por exemplo, meu município, Barra Mansa, está com, aliás, emissor nacional, Barra Mansa ficou com emissor próprio. Tá? Então, eu quero explicar para vocês entenderem o porquê de um e porquê de outro. Tá? Isso ficou a cargo do município escolher. Tá, ok? Então, olha só, gente, como que vai ser a emissão lá, ao trâmite em relação ao município que escolheu o emissor próprio. Tá? O contribuinte, ele faz lá o seu documento fiscal, né, vai emitir normalmente no ambiente que ele já tem hoje do município, tá? Não tem alteração nenhuma por enquanto, né, eu já estou ouvindo falar aí que vai ter algumas mudanças, que os municípios que optaram pelo emissor próprio vai ter que acrescentar alguns campos, tá? Porque lá o padrão nacional vai necessitar dessas informações, né? O emissor próprio, né, ele fica, as informações ficam no repositório local, tá? E essa empresa que detém do sistema, né, de emissão, ela vai fazer uma transcrição dessas informações do documento fiscal, vai gerar aqui o padrão nacional, a nota fiscal padrão nacional. Tá? Isso tudo por API. Tá? Gente, só que é o seguinte, é muito difícil falar, o consultor do Sebrae ele não pode falar assim, olha, você tem que optar por isso aqui. Você tem que falar os prós e os contras de cada um e o município que tem que optar. Né? Olha só um problema seríssimo aqui, que os municípios que optaram pelo... Aqui eu posso falar porque já tá pelo nacional, não tem problema de falar. Mas olha só o problema grande que o município pode ter nessa transcrição aqui dos seus dados para a nota fiscal modelo nacional, padrão nacional. Tá? Ele tem que abastecer de informações, essas informações aqui, a nota fiscal do padrão nacional. Se ele, dentro dos APIs criados aqui, se tiver algum problema, não vai ser gerada essa nota. Vai ser gerada uma nota no município, porém não vai ser gerada uma nota nacional. Tá? E quem optou por esse sistema, o contribuinte vai ter duas notas válidas. Municipal, está aqui, e a nacional. Tá? Imagine, o contribuinte está com uma nota válida municipal, mas não tem a nacional porque o sistema de informática terceirizado da prefeitura não conseguiu mandar essas informações lá para o nacional. Olha o problema que vai ser criado. Tá? Então, e aí, se conseguir mandar, não é? Todas as informações vão estar dentro do repositório nacional e o município vai ter acesso ao repositório nacional, por exemplo, para saber aonde a empresa que trabalhou no município fez lá o seu serviço e foi embora, ele vai ter que pagar para cá. Né? Vai mudar um pouco essa regra. Então, a auditoria aqui vai ficar mais fácil de se trabalhar. Tá? Eu vou colocar um exemplo aqui, o município de Marabá, por exemplo, ele aderiu lá em 2023. E Marabá, em torno de 300 mil habitantes, o perfil de Marabá é de um município que tem muita mineradora. Tá? Então, empresas prestam serviço para mineração tem no Brasil todo. No primeiro mês, depois que eles aderiram, eles verificaram um aumento na sua arrecadação de 20%. Começaram a pegar notas de várias empresas no Brasil todo, inclusive de Belo Horizonte, que já estava no nacional também. Tá? Então, assim, quem saiu primeiro lá, talvez tenha conseguido aumentar bastante a sua arrecadação, tá? Justamente pela parametrização que é realizada pelo sistema. Tá ok? Bom, gente, esquece isso aqui para Resende. Vocês vão pensar isso aqui em outros municípios, não aqui em Resende. Tá? Resende optou pelo emissor nacional. Tá? Por que eu vou falar os prós aqui, né, do emissor nacional, mas o contribuinte, ele emite diretamente já no emissor nacional, que já tem o padrão nacional. Todas as mudanças que vão ocorrer daqui para frente
já vão estar aqui dentro do padrão nacional. Eles não vão precisar, a empresa terceirizada deles não vai precisar estar atenta, fazendo novos APIs, não é? Colocando novos dados na nota deles. Não é? Então, Resende optou diretamente pelo nacional, justamente pelo motor de regras. Tudo que for criado do IBS, CBS, tudo que for criado futuramente já vai estar dentro do padrão nacional. Tá? Então, não tem risco. Eles optaram por não ter risco, conforme outros municípios, infelizmente. Tá? Então, aqui já vai para o repositório nacional, então, a empresa terceirizada deles, ele vai buscar essas informações aqui para o repositório local municipal, por quê? Eles não vão precisar ter mais o emissor municipal, mas eles têm que ter o sistema interno deles para fazer o gerenciamento das notas fiscais, para fazer as auditorias, fiscalizações. Então, isso, infelizmente, o SERPRO ainda não conseguiu criar, não é, vamos colocar assim, ponto hoje principal deles, eles querem realmente fazer com que a nota fiscal esteja todo com padrão, toda padronizada pela reforma tributária, e não estão preocupados ainda de fazer um sistema gerenciador das notas fiscais. Tá? Mas já está em desenvolvimento, mas não é plano 1 deles. Então, gente, Resende partiu para o correto. Não tem risco. Tá? Já vai estar lá dia 1º/6 já, né? 1º de janeiro de 2026 já no emissor nacional. Tá? Bom, por que eles escolheram aqui o emissor nacional? Vamos lá, custo reduzido, né? Por exemplo, essa parte da emissão da nota fiscal que eles têm contratado aqui, eles vão retirar esse item, eles vão pagar um pouco menos para a empresa, né? Já que um serviço deles eles vão deixar de utilizar um serviço deles. Tá? Então, emissor nacional mantido pelo Comitê Gestor do IBS e é gratuito, reduzindo significativamente os custos de aquisição e manutenção para os municípios. Conformidade garantida, aquilo que eu falei para vocês, já está com os pés no chão, sabe que já está tudo certo. Não é? O ambiente nacional já está alinhado com as exigências da 214, garantindo conformidade com o layout padronizado, regras de cálculo e integração direta com o Comitê Gestor. Então, já saiu com o pé direito, já o pé lá dentro da nota fiscal. Tá? Manutenção centralizada. Atualizações e correções são responsabilidade do governo federal, eliminando a necessidade de o município gerenciar a infraestrutura tecnológica. Aquilo que eu falei para vocês lá. Imagine que a empresa não consiga fazer alguma transcrição por falta de algum dado. Aqui não vai ter isso. Aqui já está lá. Tá? Escalabilidade. Como eu falei para vocês, do case de sucesso do MEI, né, do sistema, né, o emissor nacional é projetado para atender todos os municípios, independentemente de seu tamanho, garantindo robustez e escalabilidade. Quer dizer, hoje emite 2 milhões de notas, eles estão prevendo aí, emitir em torno aí de 6, 7 milhões de notas em janeiro, para vocês terem uma ideia. Então, o sistema já está preparado para isso. Tá? O único documento fiscal com validade jurídica, né, que eu falei para vocês, quem optar pelo próprio vai ter 2 documentos, olha o problema, a problemática toda aí. Né? Padronização para os contribuintes com diversas filiais, isso é super importante para vocês. Tá? Por exemplo, uma concessionária, vou chutar um exemplo aqui, uma concessionária, por exemplo, uma SIAC, aqui. A SIAC tem no Brasil todo, e vocês prestam serviço para a SIAC. Então, todos os municípios que estiverem no padrão nacional, está safo, vocês vão emitir no padrão nacional. Vocês não têm que entrar em cada sistema municipal para emitir lá a sua nota. Seguir cada regramento das notas. Tá? Então, realmente facilita muito. Né? E as empresas vão ter lá aqueles APIs, né? Normalmente, hoje tem com o sistema municipal, pode fazer com o sistema nacional, lá no site está explicando tudo isso. Né? Entrada imediata do documento fiscal no fluxo de apuração do IBS e CBS. E isso ainda tem um outro problema, gente, que eu não falei lá atrás. Se a empresa não mandar, vai mandar em lote no final do dia? Não, ele tem que mandar, o que fala a lei, ele tem que mandar, emitiu a nota no municipal, essa nota tem que ir
diretamente online para o nacional. Se ele não conseguir fazer isso, não é por lote, vai atrasar tudo, fluxo de crédito, de débito, tem uma série de problemas aí que pode acontecer com os contribuintes. Né? Então, nesse caso aqui, vai estar entrando diretamente na apuração. A plataforma já utiliza a nomenclatura brasileira de serviços, que é a NBS, que vai ser, que é obrigatória a partir de agora. Tá? Bom, o município, como eu falei, ele saiu na frente, ele já fez a sua regulamentação, né, através do decreto 18.060, né, de 5 de dezembro de 2025, né, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso do emissor nacional para emissão de nota fiscal de serviço eletrônico a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Então, isso aqui, essa regra no município já está criada, já tem legislação para isso. Tá? Vou voltar a dizer aqui, parabéns mais uma vez para vocês, para a secretaria, para o município, que criou já a sua regra, já definindo todo o passo a passo. Tá? Eu não vou ler tudo aqui, né? Vocês vão ter acesso a isso, né? Mas a partir do 1º de janeiro de 2026, todas as pessoas jurídicas, prestadores de serviços estabelecidos nesse município deverão emitir a nota fiscal de serviço eletrônica exclusivamente por meio do emissor nacional, de padrão nacional disponível aqui, por esse portal. Tá? Fica vedada, a partir da data referida no artigo anterior, a emissão de nota fiscal no sistema municipal atualmente utilizado. Então, dia 1º de janeiro vai ser bloqueado, vocês não vão conseguir emitir mais através do emissor municipal. Tá? O pessoal vai trabalhar aí, dia 31, vocês vão estar comemorando lá, o pessoal vai estar virando lá essa chave lá, para que no dia 1º já esteja, né, tudo de acordo. Tá? As empresas que utilizam o sistema próprios integrados para a emissão de notas fiscais deverão adequá-los ao emissor nacional até 31 de dezembro de 2025, conforme as especificações técnicas disponibilizadas no portal, tá, da Nacional. Então, está o passo a passo aqui, já direcionado para vocês conhecerem. Tá ok? Eu não vou ler tudo, tá? Bom, parabenizar novamente, eu não vou me cansar de parabenizar o município. Já foi criado um portal municipal, não é? O acesso está aqui, não é? Onde diz sobre todas as regras da migração da nota fiscal nacional, como que vai funcionar no município de Resende. Tá muito bem explicado, eu vou mostrar só as telas para vocês aqui conhecerem, eles vão falar um pouco, a Monique e o Matheus vão falar um pouco sobre isso, né, detalhar mais, mas olha só, gente, poucos municípios fizeram isso. Tá? Poucos municípios estão dando esse suporte que o município de Resende está fazendo isso para vocês. Tá? Então, está lá, olha, só a reforma tributária de consumo, unificação nacional de benefícios, está lá a emenda constitucional 132, a 214, o que vai mudar, tá? Data de vigência, então, está muito bem explicado, como acessar no sistema. Tá? O Swagger dos contribuintes, aquilo que eu falei para vocês, aquele software que vocês criam a integração dos sistemas para a emissão da nota fiscal. Né? Então, toda a documentação técnica, tá? Então, está muito bem detalhado lá no site, lá no portal que foi criado. Tá? Importante, gente, também conseguiram fazer a parametrização e abrir essa parametrização de teste, né, a partir do 11/11. Quer dizer, desde o mês passado, já tem um mês que o ambiente de teste está aberto para vocês fazerem os testes das suas empresas. Tá? Eu fiquei sabendo aqui no início aqui, que poucos estão utilizando isso. Eu acho, gente, que vocês têm que utilizar para que aquelas dúvidas que forem criadas, já retirar essas dúvidas, que a partir de 2026 vai estar valendo as regras. Tá? Então, é super importante vocês já fazerem os testes. Tá? Vamos passar aqui para vocês aqui qual vai ser o contato de vocês. Né? Então, para entrar na produção restrita, né, do emissor nacional para teste, é esse endereço. O Swaggers
Tá lá isso aqui está lá no portal, tá? Mas é só para demonstrar para vocês. O Swagger é aquelas APIs que as empresas têm que criar, né, para mandar suas notas, né? O ambiente de teste de produção, conforme eu falei, a partir de 1 de 1 de 2026, né? Vocês vão ter que entrar aqui pela emissão nacional para emitir isso já em ambiente de produção. O anterior é ambiente de teste. E o ambiente de teste, gente, pode fazer qualquer teste, qualquer valor de qualquer empresa, ele não tem integração nenhuma com o ambiente nacional, o ambiente de produção. Tá? Qualquer dados que vocês inserirem ali, quaisquer dados, eles vão ficar somente ali. Tá, ok? Não tem nada a ver com o fisco, não tem nada a ver com, vamos colocar assim, com integração com o ambiente de produção. Tá? Bom, para que vocês também quiserem buscar um pouco mais de conhecimento, tem aqui o portal nacional, né, que é o portal da nota fiscal. Né? Vocês encontram todos os manuais, um passo a passo para como emitir a nota, vídeo, vocês têm um painel que eu mostrei para vocês, então vocês vão ter aqui, vocês têm todas as informações possíveis em relação à nota fiscal eletrônica. Todas as publicações, igual a de ontem, já está publicado lá no portal também. Tá? Então, vocês têm lá os manuais, a biblioteca, né, onde vocês encontram lá as notas técnicas, com documentação técnica e tudo. Depois a Monique vai disponibilizar para vocês a apresentação. Tá? E tem o suporte, né? Que eu gostaria de fazer uma observação aqui. Quando nós iniciamos as nossas oficinas, eu sempre falei, olha, gente, não deixa para a última hora, porque vai chegar lá no final do ano, vão estar muitos municípios lá fazendo sua parametrização, tendo problema, tendo dúvida, o suporte não vai conseguir atender a todos. E via de regra, eu acabei acertando. Né? Então, hoje, né, vocês, além de poderem entrar pela Receita Federal, que vocês vão demorar muito a serem atendidos, vocês vão poder entrar aqui pela Receita Municipal, pela fiscalização tributária, @resende.rj, para vocês retirarem as dúvidas totais aí desde agora. Tá? Não só no ambiente de teste, mas depois no ambiente de produção. Tá? Isso é super importante para eles, tá, gente? Para o pessoal da Prefeitura e super importante para vocês também. Tá? Chegarem lá no dia 31 de dezembro, sem dúvida em relação à emissão. Tá? Em relação à nota fiscal, vocês têm alguma dúvida? Muitas, né? Tenho certeza. É o que eu falei, nós vamos estar aqui, nós estamos trabalhando, não é, trocando a roda com o carro em movimento. Não é? Isso nós vamos pendurar ainda por alguns meses aí, até que a coisa esteja completamente aí, normalizada. Tá? Nós temos ainda legislações ainda lá em Brasília, né, para serem aprovadas, ainda para a gente trabalhar, para a gente conhecer e modificar várias regras ainda de trabalho. Tá joia? Ô, gente, eu gostaria de agradecer a vocês. Tá? Isso aqui é um pouquinho que nós podemos trazer para vocês, pelo menos para vocês terem uma ideia, né, num todo, do que é a nota fiscal, o seu início, né, como que está a situação hoje no Brasil e a situação de Resende aqui, para vocês tomarem conhecimento. Tá? Agradeço aqui a vocês. Tá joia? Eu vou passar a segunda parte, vai ser super interessante, que eles vão falar do passo a passo aqui municipal. Tá joia? De como vocês vão trabalhar. Tá joia? Obrigado, tá? A todos. Nossos agradecimentos ao consultor do SEBRAE, Carlos Magno. Senhoras e senhores, dando prosseguimento ao nosso encontro, convidamos para a sua apresentação agora o fiscal de tributos da Prefeitura, Matheus Cristiano. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque o Carlos Magno já explicou bastante coisa, e dando foco às especificidades de Resende.
Então, a Prefeitura de Resende e a Secretaria Municipal tiveram como objetivo a modernização, padronização e a simplificação dos cumprimentos das obrigações acessórias e tributárias, né? Aderindo ao emissor nacional de notas fiscais, buscando como vantagem mais segurança, integridade de dados, facilidade, transparência e a melhoria contínua dos serviços públicos. E como o Carlos Magno já falou, a gente busca reduzir todos os riscos, como a duplicidade de notas fiscais ou uma emissão pelo emissor nacional de uma nota válida no município, mas sem validade nacional. E aqui é o normativo municipal que obriga a todos os contribuintes de Resende a emitirem nota a partir de 1º de janeiro de 2026. Aqui foi o portal do município de Resende, onde tem toda a informação necessária para vocês consultarem, inclusive todos os links de acesso aos ambientes e a documentação técnica. E o que eu destaco aqui são esses 2 links. Esse do Portal Nacional é o ambiente de produção, que tem essa carinha aqui, e é onde a gente vai emitir todas as notas com validade jurídica. Já o ambiente de testes, ele tem essa barrinha amarela aqui, que indica a produção restrita. E lembrando que a gente pode emitir qualquer nota que ela não tem validade jurídica, e é apenas para testes. Vocês podem emitir para qualquer pessoa, com qualquer valor, com qualquer informação. Já o Portal Nacional, eu deixei o QR Code aqui com toda a documentação técnica, e esses 2 destacados são os arquivos de interesse dos contribuintes. Um é para o dia a dia, né, que usa o emissor nacional, o outro tem foco mais nas empresas de tecnologia que integram os sistemas de vocês com o ambiente nacional. Eu coloquei um infográfico rápido aqui para destacar como que é o processo da emissão da nota fiscal. Eu acredito que a grande maioria aqui já tem algum cliente MEI e, basicamente, o processo é o mesmo. O acesso ao sistema ele é realizado de 3 formas: login e senha, certificado digital ou GovBR. Existem 2 tipos de emissão, a emissão completa e a simplificada. A emissão simplificada, a gente pode cadastrar serviços favoritos e deixar ela pré-preenchida. No processo da emissão completa, ele abre o leque e aparece 4 passos para preenchermos a nota fiscal, identificando as pessoas, serviços, valores e, por fim, a emissão da nota. Como eu já mostrei a cara do portal nacional e os meios de acesso, e agora começa a parte específica de Resende. Primeiro, lembrando que todos os CNPJs, seja do Simples ou não, eles estão obrigados a emitir a nota fiscal no ambiente nacional, e, com exceção dos serviços cartorários, que eu não sei se tem algum representante aqui, a emissão será feita pelo CPF deles. E lembrando que algumas informações, como e-mail e telefone, podem divergir do cadastro municipal, porque no ambiente nacional a base de dados é da própria Receita Federal. Então, quando se abre a empresa ou se altera o cartão do CNPJ, a informação que está lá vem para a nota nacional, e isso pode ser alterado em outros campos. E, por fim, lembrar que alguns campos podem não estar editáveis e serão preenchidos de acordo com as configurações, tanto nossa quanto do contribuinte. A parte de cancelamento e substituição, eu não vou ler isso tudo, porque é bem técnico, eu vou tentar ser o mais prático possível.
Para o cancelamento e substituição, a gente precisa observar alguns parâmetros, que são a existência de prazo máximo para cancelamento, substituição de uma nota, se existe esse prazo, né? Se existir, qual o prazo máximo, se é permitido cancelar ou substituir uma nota onde os não emitentes não foram identificados, e se é permitido alterar as informações dos não emitentes na nota substituta. Mas, basicamente, a regra não muda. O que é feito hoje no nosso sistema, a regra já foi parametrizada no Sistema Nacional. Então, por exemplo, se hoje a gente não identifica o tomador, vocês não vão conseguir cancelar uma nota de maneira automática. Nós vamos precisar validar isso. E aqui eu coloquei essas 3 imagens que foram retiradas da documentação técnica, que mostra o processo de cancelamento ou substituição. Se todos os parâmetros forem seguidos, né, na hora da solicitação, a nota fiscal ela é cancelada de forma automática. Senão, cairá na nossa caixa para homologação. E o principal que eu quero chamar a atenção aqui são essas 3 situações. Se vocês precisarem cancelar uma nota fiscal até o dia 31/12, vocês vão utilizar o Fly Notas, que ele continuará existindo para consultas. Se vocês precisarem cancelar uma nota fiscal emitida no ambiente nacional a partir de 1º de janeiro, o cancelamento será feito nesse ambiente. Agora, se for preciso substituir uma nota fiscal emitida até dia 31/12, vocês vão emitir uma nova nota no ambiente nacional e, após a emissão no ambiente nacional, vocês vão cancelar no Fly Notas, informando a nova nota fiscal. E, mais uma vez, lembrando que o sistema Fly Notas ele continuará ativo para consultas de notas fiscais e eventuais cancelamentos, até o dia 31/12 de 2025. E aqui é a página de serviços favoritos, onde vocês poderão deixar pré-cadastrado algumas informações a fim de facilitar a emissão de várias notas seguidas. O livro eletrônico ele continuará existindo também e será a plataforma onde vocês retirarão a guia para pagamento do ISS no mês, enquanto o ADN não estiver disponibilizado, né, pela Receita Federal. Então, quando vocês emitirem notas fiscais no ambiente nacional, a nossa API ela vai puxar toda a informação para o livro eletrônico e vocês emitirão a guia para recolhimento aqui. E quem não tem o acesso vai precisar cadastrar através da solicitação no nosso e-mail oficial. A DPS ela vem a substituir o RPS, para quem emite em lote ou não consegue emitir a nota no momento da prestação de serviço. A DPS ela vem a substituir o já conhecido RPS. E lembrando que também segue as mesmas regras da Prefeitura de Resende, ou seja, a conversão é em até 10 dias. A guia de recolhimento, como eu já falei, ela continuará sendo pelo livro eletrônico e também pelo Fly Notas. Aqui eu coloquei a visão do município, do nosso ambiente de testes. Eu peço a ajuda de todos para... Até ontem, nós tivemos 25 notas fiscais emitidas no ambiente de testes. O número é pequeno porque, até agora, a gente tinha criado um grupo de WhatsApp com alguns contadores selecionados, porque não conseguimos atender todo mundo. E agora nós estamos abrindo para todo mundo e pedimos ajuda para que emitam nota e qualquer problema, erro, dúvida, mandem para o nosso e-mail com um print da tela, porque
se a gente não conseguir responder na hora, a gente vai enviar para o comitê gestor da nota nacional para ter uma resposta oficial. Aqui são os nossos portais de atendimento, destacando que o famoso look fiscal ele vai passar a ser atendido no e-mail oficial de Resende, o dft.nfe. E, por favor, nesse e-mail, somente assunto de notas fiscais para a gente centralizar as dúvidas num único local. Alguma dúvida? Pode falar. Não. O Fly Notas ele vai continuar existindo para consulta a qualquer tempo. Você só vai conseguir cancelar a nota até dia 31/12. Sim. Sim. Mais alguma? No Fly Notas e no livro? Não, não muda. Sim. No portal nacional, o XML fica lá, tá? Não. Até dia 31/12, vocês vão ter o Fly Notas. Então, o XML fica até lá. Qualquer nota emitida até dia 31/12, o XML fica dentro do Fly Notas. Sim, sim. Sim. Eu sei. No livro eletrônico e no Fly? Não, porque a emissão é direto no ambiente nacional. Lá você não vai ter nenhum campo para preenchimento do faturamento. Quando a gente vai legalizar uma empresa, a gente só consegue emitir a nota quando é liberado o alvará. Vai continuar tendo essa obrigatoriedade da emissão do alvará, ou a partir do momento que o CNPJ já é aberto, a gente já consegue emitir a nota. Porque quando a gente faz, agora até sai o alvará automatizado. Às vezes não sai com todas as atividades, porque às vezes tem que prestar ainda mais algumas exigências em outras secretarias, né? Às vezes tem vigilância sanitária, tem alguma coisa, mas ele já libera algumas atividades. A gente vai conseguir emitir essa nota fiscal no momento que abre o CNPJ? Então, isso é uma coisa que a gente estava conversando internamente e a gente acredita que com o regime 2.0 isso vai acelerar e assim que a atividade for disponibilizada para vocês, vocês já vão poder emitir a nota. Não vai ser mais necessário a gente criar nenhum cadastro, nem perturbar a Luciene, né, que a gente fala com ela. Libera para a gente emitir a nota, não vai precisar mais, né? Não, para emitir a nota vocês não vão precisar de nenhuma solicitação extra. Assim que tiver disponibilizado o alvará, vocês vão emitir a nota no ambiente nacional. Perfeito. Mas vocês vão continuar perturbando a LU para acesso ao livro eletrônico. Perfeito, obrigada. Assim que você tiver a inscrição municipal é que será disponibilizado a emissão da nota. Mais alguém? Espera aí que eu vou levar o microfone, senão não sai. Sobre o cancelamento da nota fiscal. Passado o prazo, virado o mês, às vezes alguns clientes solicitam com a gente cancelamento de nota, vamos supor, nós estamos em dezembro, eu preciso cancelar uma nota de outubro, não sei. Pagamos a guia de ISS, já fez o recolhimento, como que vai funcionar isso? Esse é o nosso maior problema hoje. Às vezes, o cliente quer cancelar uma nota lá de trás. E como que a gente deve fazer? O que vai mudar? Quais os documentos? A gente vai entrar com um processo normal? Como que vai funcionar? Sim, as notas emitidas no Fly Notas até dia 31/12 desse ano, se já foi pago o ISS,
ou se já passou o prazo permitido para cancelamento automático, vocês vão precisar abrir processo administrativo com toda a documentação necessária para análise dos fiscais para esse cancelamento. E, da mesma forma, a substituição. Se vocês precisarem cancelar uma nota até dia 31/12 para emitir uma nova, vocês vão primeiro emitir a nota no Sistema Nacional e abre-se esse processo administrativo com a nova nota, falando que ela substituiu uma nota anterior, para a gente fazer esse cancelamento internamente. No sistema, a gente não consegue fazer esse processo de cancelamento de inclusão de documentos, porque tem prefeituras, por exemplo, a gente é de Barra Mansa, tem prefeitura que a gente consegue, né, envolver todos os documentos ali dentro e o fiscal faz o cancelamento direto da prefeitura, vamos dizer assim. Então, o Fly Notas e o livro eletrônico não permite isso. O que a gente acaba fazendo para agilizar é receber essa documentação via e-mail e abre-se um processo eletrônico. Usar o e-mail ou esse e-mail mesmo aí? É esse aqui. Tá. Todos os dois. Mais alguém? Vou levar o microfone, só um segundo. É porque a gente está transmitindo ao vivo. Se você não falar no microfone, não sai. Bom dia. Em relação aos fornecedores de fora, como a gente faz para declarar as notas deles? Todas as notas emitidas agora, ainda que o município não tenha adotado o emissor, ele continue no emissor próprio, ele é obrigado a informar o ambiente nacional. Então, vocês hoje não vão precisar mais declarar nada no livro eletrônico. Todas as notas emitidas, seja um prestador de serviço para a Unimed que não esteja estabelecido no município de Resende, ele, ao emitir a nota, essa nota automaticamente vai para o ambiente nacional e a nossa API puxa essa informação para o livro eletrônico. Obrigada. Podemos continuar, então? Agora, aproveitando o momento, a gente gostaria de dar mais publicidade ao Instituto da Autorregularização e ao Aviso Amigável, que foi instituído pela Lei Complementar 27 de 2024 e, mais recentemente, regulamentado pela Resolução da Secretaria de Fazenda número 1 de 2025. E, considerando as necessidades de diminuir o nível de ações no contencioso administrativo e tributário, a necessidade de diminuir o nível de inadimplência dos contribuintes e a disseminação de boas práticas da autorregularização no âmbito das administrações tributárias, em todos os níveis, nós buscamos trazer esse instituto para o município. No lado esquerdo tem os nossos desafios, né? Nossos, tanto da administração quanto do contribuinte. E, como já falei no primeiro slide, a administração buscando reduzir o nível de litígio e contencioso tributário, considerando a inadimplência dos contribuintes e a necessidade de uma padronização e adoção de boas práticas, nós trouxemos para Resende o Instituto da Autorregularização, que basicamente é um aviso amigável antes de qualquer aplicação de penalidade e tem como objetivo principal a conformidade tributária. E esse aqui é basicamente um fluxograma de como funciona o aviso amigável. A partir do momento que o fisco ele identifica alguma possível inconsistência, erro ou irregularidade, nós avisamos ao contribuinte para que ele corrija o erro sem nenhuma penalidade, né? Aqui em Resende, através da resolução da Fazenda, nós temos até 30 dias para permitir o contribuinte se regularizar.
E caso o contribuinte ele atenda à notificação, o assunto morre ali, ele não sofre nenhuma penalidade. Caso ele não atenda, aí perde-se a espontaneidade e nós podemos abrir um processo de ação fiscal e, infelizmente, eu preciso multar. E é basicamente isso. Eu reforço aqui que o primeiro e-mail ali da FT-NFE, ele está substituindo o já conhecido look fiscal e peço que concentrem somente dúvidas sobre nota fiscal e livro eletrônico. Por fim, obrigado. Bom, senhoras e senhores, nossos agradecimentos ao Matheus Cristiano. E convidamos agora, nesse instante, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Juliana Carneiro, que vai falar sobre o Regim 2.0. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu acredito que a maioria de vocês já me conhecem, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou a diretora da Casa do Empreendedor de Resende e também administradora do Regim, aqui no município. E eu vim hoje para conversar com vocês sobre o Regim, né? Que todo o processo de modernização e simplificação que a gente conseguiu instituir esse ano nos processos de licenciamento, nos processos de alvará, inscrição municipal no município. É importante destacar, gente, que esse processo que a gente implementou esse ano, ele é um ato contínuo. Então, a gente está todos os dias trabalhando para a gente trazer melhores soluções para vocês, tá? Fazendo testes e tentando entender o que é necessário para servir melhor a vocês, contadores, empreendedores, e também para a gente, enquanto servidor, né? Para funcionar cada vez melhor para a gente também. Acredito que a maioria de vocês sabem o que é o Regim, né? Mas, para aqueles que não sabem, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ele, né? Então, o Regim ele é um sistema de registro entregado, tá? E o Regim 2.0 nada mais é do que a versão atualizada do Regim. Nessa versão, a gente consegue automatizar as viabilidades. Então, a gente, naqueles casos em que é possível, a gente tem a viabilidade sendo analisada de forma automática. O Regim ele é utilizado pelos municípios, juntos comerciais e os demais órgãos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o INEA, o Corpo de Bombeiro, a Receita Federal, até esse mês, ele participava, a partir do mês que vem, vai ser um instituto à parte, um site à parte, né? Um procedimento. A gente já vai entrar em contato com a Receita Federal para também entender melhor como vai ser esse procedimento. Mais cedo eu conversei com o Ronaldo e com o César sobre isso, né? Para a gente poder entender se vai ter quanto tempo, qual vai ser o prazo que isso vai trazer, se vai trazer algum prejuízo para a gente em tempo de registro empresarial, tá? Eu acredito que não, né? Mas a gente vai correr atrás para saber essas informações para vocês. No Regim 2.0, então, a gente analisa viabilidades e o processo de licenciamento, um ambiente único para tramitação e, como eu falei, é uma implantação em constante aperfeiçoamento, tá? A gente está sempre buscando novos meios para facilitar para vocês. Antigamente, aqui em Resende, a gente utilizava o Regim pela metade, né? Então, só existia viabilidade no Regim e depois a gente precisava daquele procedimento moroso, antigo, né? Que era abrir um processo físico, isso antes até do SEI, né? Depois veio o SEI, que facilitou muito, mas a gente tinha que fazer aquele processo físico, que era extremamente burocrático, do contador ter que comparecer lá na prefeitura, protocolar um processo. Esse processo ele era encaminhado para várias secretarias, à mão, demorava, tinha que ir para a comissão analisava, dava um parecer, ia para outra secretaria que falava outra coisa, pedia outro documento, voltava. Então, ele não tinha, ele era moroso, ele era lento, não tinha tanta transparência, dificultava para vocês, dificultava para a gente. Então, agora, como a gente conseguiu trazer o Regim de forma plena para o município, a gente tem a análise totalmente digital dentro do Regim. E as secretarias elas falam de forma simultânea. Isso quer dizer que, enquanto o processo está lá no DAT, ele também está na Secretaria de Meio Ambiente,
né, na agência de meio ambiente, ele está lá na vigilância sanitária, então está todo mundo analisando o processo ao mesmo tempo. Isso traz uma celeridade muito grande no processo. Tá? E os documentos eles estão direto lá no regime. Então, não há aquela necessidade de ficar pedindo documentação, né, várias vezes, vai e volta o processo, pede documento, está tudo lá. É óbvio que tem alguns documentos que serão solicitados que não estão disponíveis, né, mas são casos específicos. Tá? E, com isso, vocês, contadores, né, do escritório de vocês ou da própria residência, vocês conseguem anexar documentos e responder todos os questionamentos que as secretarias fazem. Então, isso foi um avanço que a gente teve para o município. E, para que a gente pudesse trazer isso para o município, a gente precisou alterar a legislação. Tá? A gente tinha uma legislação, a Lei 2728 de 2009, né? Era muito antiga, muito defasada. E aí ela falava sobre o processo de licenciamento no município e falava também sobre o tratamento favorecido a MEI, ME, EPPs, mas ela não recepcionava a Lei da Liberdade Econômica, até porque ela era muito antiga, né? Nem existia essa lei na época. Então, a gente precisou trazer a Lei 4543 de 2025, em agosto desse ano, junto com o lançamento do regime, e também a gente já trouxe o decreto 17.730, que regulamenta essa lei e estabelece, então, todo o processo de licenciamento no município. E aí a gente também recepcionou o COGIRI 08. O COGIRI 08, gente, ele é a resolução feita pelo comitê estadual, né? Então, tem, dentro desse comitê, vários representantes que entenderam as classificações de grau de risco de todas as atividades do CONCLA. Então, não foi o município de Resende que classificou as atividades, a gente recepcionou essa lei estadual. Tá? E aí a gente vai trazer, então, a figura do grau de risco, né, das atividades de baixo, médio e alto risco. A maioria de vocês também já conhecem. Né? Importante destacar aqui, né, em relação à fazenda, que não dispensa taxa em favor de grau de risco. Gente, baixo risco, médio risco, alto risco, tem o pagamento da taxa. Tá? Somente o MEI, que é dispensado de cobrança, mas, para todos os outros, a gente tem essa cobrança ainda. Então, com o objetivo dessas mudanças, a gente conseguiu implementar a lei, a gente adotou plenamente o COGIRI e a gente centralizou todo o processo dentro do regime 2.0. Com isso, a gente trouxe celeridade, transparente, desburocratizou, padronizamos a classificação e a gente teve mais agilidade para vocês, empreendedores, contadores e servidores. Tá? É importante agora a gente falar um pouquinho sobre a classificação de grau de risco. Tá? Eu vou adentrar um pouquinho em cada sessão dessa aqui. Eu sei que todos vocês já trabalham, já conhecem, mas existem alguns pontos que a gente precisa esclarecer. Tá? Então, quando a gente fala sobre baixo risco, a gente está falando sobre a dispensa de alvará e atos públicos para que a empresa ela comece a exercer a atividade, ou seja, atos prévios. Isso não quer dizer que a empresa está dispensada de fiscalização. Tá? Isso é uma coisa que precisa ficar muito bem definido com vocês, contadores, e com os clientes de vocês, que essa empresa ela vai sofrer fiscalização. E, quando vocês fazem lá o processo de viabilidade, existe aquela autodeclaração que vocês assinam dizendo que estão cientes de todo o processo, de toda a legalização, né, do município, e que vocês estão aptos, que essa empresa está apta a exercer as atividades que foram escolhidas. Então, quando a fiscalização ela vai lá, né, ela vai justamente para verificar se essas informações estão corretas. E, óbvio, que a gente traz a figura, né, da fiscalização orientadora, em primeiro lugar. Então, caso o fiscal ele compareça, isso serve para todos os graus de risco. Tá? Caso o fiscal compareça, verifique que está inapto, verifique que tem atividade que não está podendo exercer, ele vai orientar e, depois, ele vai seguir com o procedimento, né, que é o procedimento que está na lei de fiscalização deles. Então, eles podem, se voltarem lá e perceber que a empresa ainda não corrigiu, ainda não está apta a desenvolver a atividade, eles podem multar, eles podem, enfim, solicitar a cassação do alvará e até interditar o espaço. Então, é importante que vocês estejam de acordo com a legislação. Quando a gente fala sobre dispensa de atos, a gente tem em todos os estados do Brasil, menos aqui no Rio de Janeiro, um termo de dispensa. Aqui, a Junta Comercial do Rio ela entendeu que seria melhor emitir um alvará.
esse alvará que ele é emitido, ele tem o status jurídico de termo de dispensa. Então, não é que a empresa de baixo risco ela tem alvará. Ela não tem, ela é dispensada. Mas ela tem esse documento, porque acho que seria, né, muito ruim uma empresa ter um termo de dispensa, depois um alvará. Imagina, uma empresa que tem atividade de baixo, médio e alto risco, ela teria vários documentos. Então, centralizou-se tudo num documento só. Tá? E o início, então, de funcionamento é imediato, 100% online no Regim, e as vistorias elas vão acontecer só após o processo que já foi finalizado lá no Regim. Vai ser um procedimento à parte. Para as atividades de médio risco, aí sim a gente tem o alvará automatizado. As licenças prévias elas acontecem dentro do Regim. A gente tem a exceção da AMAR, que optou por manter o processo de licenciamento deles num processo via SEI, à parte. Como eu falei, né, a gente está num processo de construção, entendendo como que é a melhor forma para a gente desenvolver esses procedimentos para vocês. Então, a AMAR, por eles terem muitos tipos de licenças diferentes, eles entenderam que era melhor que esse processo continuasse via SEI. Tá? O processo no SEI, vocês precisam abrir no protocolo da prefeitura. Porém, o ano que vem, né, a gente já tem a informação que o SEI vai ser aberto para vocês abrirem de casa, virtualmente. Tá? Quando a gente tiver essa informação, a gente vai repassar para vocês. Por hora, tem que ir no protocolo da prefeitura abrir o processo. Um ganho que a gente teve também para a solicitação de licenças para médio e alto risco é a substituição da certidão de zoneamento pela própria viabilidade. Não fazia sentido, né, vocês terem que ir lá fazer um processo de certidão de zoneamento que demorava, né, pela natureza dessa certidão, já demorava muito tempo para sair, sendo que vocês têm uma viabilidade aprovada daquele local para aquelas atividades. Mas ela só vai ser válido como substituto, né, para a certidão, gente, caso essa viabilidade seja aprovada e válida pela prefeitura. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. E essa certidão de zoneamento ela tem que ser da empresa. Tá? Então, não adianta vocês trazerem uma viabilidade diferente, tem que ser a viabilidade para aquela empresa ali. Tá? Então, para médio risco, a vistoria ela vai acontecer após a licença. Na maioria das vezes, gente, quando a gente fala sobre AMAR, as atividades de médio risco, elas são inexigíveis. Então, eles, lá dentro do Regim, eles já encaminham vocês para o site do INEA, tá? Para emitir essa certidão. E aí, quando a gente fala de alto risco, aí a gente tem um procedimento padrão, né? Vistoria primeiro, depois, se estiver tudo certo, vão ser emitidas as licenças cabíveis, e, por fim, o produto final é o alvará em inscrição municipal. Aí eu preciso agora falar com vocês sobre alguns pontos críticos, tá? São coisas que a gente foi verificando na nossa vivência, agora de agosto até agora, situações que a gente precisa deixar esclarecido e bem pontuado com vocês. Tá? O primeiro deles é o fim da declaração de não exercício. O que isso significa, gente? Antigamente, vocês faziam uma declaração, né, aquelas empresas que tinham um monte de atividades, e algumas dessas atividades não eram exercidas. Aí, vocês faziam aquela declaração dizendo que a empresa ela não irá exercer essa atividade no momento, ou que ela, mais para frente, vai exercer, enfim. Atualmente, não vai ser mais aceito. No Regim, a gente não tem essa possibilidade. Tá? Então, os atos constitutivos eles devem conter apenas as atividades que realmente são exercidas. CNPJ, contrato social, tem que ter os quinais que vocês utilizarão na empresa. Isso é importantíssimo que vocês conversem com os clientes de vocês, né, no briefing lá que vocês estiverem fazendo, para que vocês coloquem somente as atividades que estão aptas a serem exercidas no momento. Tá? Caso contrário, o fiscal ele vai verificar que aquela atividade não está sendo exercida ou que ele não está apto, de fato, a exercer da forma como ele tinha lá previamente declarado que estava apto, e ele vai solicitar a alteração contratual. E aí isso não é interessante, né? Porque vocês vão ter um gasto para fazer essa alteração, vai ter que fazer um novo processo de licenciamento, o processo entra para a fila de novo, enfim. Então, é interessante tomar cuidado quando for constituir a empresa. Mesma coisa, a gente vai falar sobre as filiais com matriz em outro estado. Na verdade, filiais em geral. Tá? Geralmente, quando constitui-se a filial no município, ela traz todas as atividades da matriz, mas a maioria não exerce as atividades da matriz. Então, a sugestão é, quando vocês trouxerem essa filial para Resende, já faz alteração contratual, deixa somente as atividades que são exercidas de fato. Tá?
No caso, quando a gente está falando agora sobre filial de matriz em outro estado, uma particularidade também da Junta Comercial do Rio de Janeiro é que essa integração ela não é feita de forma automática. Então, vocês constituem a filial aqui em Resende, entretanto, a Junta Comercial ela não repassa essa informação para o município. Então, a gente não fica sabendo que essa filial foi constituída. Então, qual é o passo a passo? A IESA, né, teve um caso assim, a gente aprendeu com você, IESA. O passo a passo é solicitar a inscrição municipal. Então, vocês vão ter que ir naquele processo lá de solicitação de inscrição para denunciar que essa empresa existe no município e, assim, vai gerar o protocolo. E aí a gente vai ter o alvará lá disponível, né, no final da análise, porque, quando a gente fala sobre pedido de inscrição municipal, a gente não fala sobre a regra do COGIRI. Ou seja, não tem grau de risco. Quer dizer, tem as atividades com grau de risco, mas, no regime, ele não respeita essa regra. Então, isso quer dizer que vai ter primeiro a fiscalização e o alvará ele vai sair só lá no final. Tá? Mesma coisa, então, as filiais devem manter apenas as atividades que são exercidas no município para que não haja solicitação de alteração contratual. Tá, gente? Outro ponto muito importante para a gente falar sobre alteração de natureza jurídica, principalmente no que toca a desenquadramento de MEI para ME ou para qualquer outro tipo de natureza jurídica. O que acontece, gente? O MEI, ele, por si, pela natureza dele, o MEI ele é dispensado, ele é baixo risco para todas as atividades. Então, se ele é uma empresa de outra natureza jurídica, atividade de alto risco, por MEI ele passa a ser baixo risco. Quando ele é baixo risco, ele é dispensado de todo tipo de licença, alvará e inscrições. E aqui no município de Resende, a gente não tem feito, né, desde o início do ano, a gente dispensou inscrição municipal pela dispensa, né, para MEIs. E o MEI, ele consegue fazer o registro dele direto no portal do empreendedor. Então, a gente, lá da Casa do Empreendedor, a gente está disponível para fazer o MEI, né, para qualquer cidadão que comparecer lá. A gente sempre orienta esse MEI, antes de fazer a inscrição, se formalizar, né, no portal do empreendedor, que ele busque orientação, busque saber se naquele local, se naquele zoneamento, ele pode exercer essa atividade ou não, porque ele não faz viabilidade. Ele não é pela junta comercial. Então, o município ele não aprova ou reprova. O MEI ele simplesmente faz o MEI e começa a trabalhar. Quer dizer que ele está dispensado de vistoria, ele vai ter a vistoria futura, mas ele já vai sair com a documentação dele em minutos, ali pelo portal do empreendedor. Quando isso acontece, ele tem um MEI, principalmente os MEIs mais novos, ele não vai ter inscrição municipal também. E aí, quando acontece o desenquadramento, a empresa vai passar a ter a necessidade de ter inscrição municipal para emitir nota, para se regularizar, para ter o alvará, ele entra no grau de risco. E aí, como que vai fazer, né, esse procedimento? Então, ele tem que solicitar lá no site do Regim a inscrição municipal. Então, desenquadrou, faz o processo de solicitação de inscrição municipal. Lembrando as regras anteriores, né? Se não for exercer atividade, aproveita, faz alteração contratual, porque isso vai ser uma implicação para análise, né? E aí, a gente vai precisar que vocês façam uma viabilidade que esteja válida e aprovada, porque não adianta só vocês fazerem a solicitação de inscrição municipal, considerando que o MEI nunca fez uma viabilidade. Então, vocês vão ter que apresentar essa viabilidade válida, aprovado. O pessoal do DAT lá já sabe, né, estão orientados a solicitarem essa inscrição lá no pedido, essa viabilidade lá no pedido de inscrição. Por quê? Porque, quando faz inscrição, não faz viabilidade. Tá? Ele vai direto para o órgão de registro. Então, eles vão primeiro solicitar essa viabilidade. Se tiver aprovada, dá continuidade. Se não, gente, reprovou. Não tem como dar continuidade num MEI, num local que não é permitido pela prefeitura. Tá? E aí, por fim, ele vai seguir a regra, então, da fiscalização, licenças e emissão do alvará. Agora, quando a gente vai falar também sobre uma questão muito sensível e importante, que é a viabilidade não aprovada pelo município. Quando a gente fala sobre sistema, a gente entende que ele está em construção e que, às vezes, acontecem alguns erros de sistema, né? Um desses erros é que, às vezes, pode acontecer, eu já vi acontecer, de viabilidades que foram válidas para trâmite na junta comercial,
porém elas não passaram pela análise da prefeitura. Então, quando vocês pegarem a viabilidade, ela vai estar lá, pendente de análise. Porém, vocês, contadores, conseguem dar continuidade no registro empresarial. Gente, se vocês não prestarem atenção nisso, vocês vão ter um prejuízo enorme, porque vocês vão constituir uma empresa, vão ter um gasto financeiro, um gasto de tempo, enfim, mas sem ter uma viabilidade que foi aprovada. Então, quando chegar lá no processo de licenciamento, vocês vão ser recusados, né? Não vai sair o alvará, não vai sair licença, o fiscal vai solicitar que essa empresa altere a atividade, né, enfim, ou altere a localização, principalmente se for um local que não é permitido. Então, a gente sempre orienta vocês, sempre sugere que vocês leiam, verifiquem, né, as recomendações que estão constantes na viabilidade. Se vocês já pegaram, acredito, para ler, né, a viabilidade, ela tem um rol de informações que elas estão ali que são informações que os licenciamentos, todos eles, dão essas informações, a forma que o município tem para se comunicar com vocês. Então, dependendo da atividade, essas orientações mudam, tá? Porque a gente conseguiu parametrizar por atividade, mas tem algumas informações lá que é geral para todo mundo, e uma delas, que está lá, atenção enorme, é verificar se a viabilidade, de fato, está aprovada pela prefeitura, para dar continuidade no registro. Tá? E aí, agora, a gente precisa falar sobre a viabilidade no Regime 2.0, né? Porque o grande mote do Regime 2.0 é a viabilidade automatizada, isso que muda do 1 para o 2. A viabilidade automatizada já está implementada no município de Resende. Tá? A gente consegue, para aquelas atividades e zonas que a gente conseguiu parametrizar, porque a nossa legislação permitiu essa viabilidade, que ela acontece de forma automática, sem a análise humana. Então, essa viabilidade ela acontece em minutos, essa análise acontece em minutos. Né? Porém, a gente tem, na nossa lei de uso e ocupação do solo, a Lei 3460 de 2019, as atividades e zonas classificadas como permissíveis. Então, o que isso quer dizer? Que são algumas atividades e zonas que elas não são nem sim, nem não. Elas são talvez. E aí a gente entra numa questão um pouco mais complexa, porque a gente não consegue parametrizar, né, um talvez dentro do sistema por hora. A gente está trabalhando para tentar trazer isso para a automatização. Tá? Mas, por enquanto, a própria legislação ela prevê análise técnica detalhada nesses casos, porque é considerado uma série de variantes, tá? Que eu não vou saber explicar melhor para vocês aqui. Eu sugiro que, se vocês tiverem dúvida, procurem a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O pessoal do planejamento está lá à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Mas aí, nessas atividades permissíveis, então, são uma série de variantes do imóvel, zona, atividade, que vai dizer se pode ou não pode. Então, é um grande talvez. Como que a gente conseguiu, então, trazer isso para dentro do regime? Essa viabilidade, primeiro, ela não vai ser analisada de forma automática, ela vai passar, então, pelo crivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Tem um corpo técnico que vai fazer essa análise de forma manual, e eles vão tentar, né, analisar sozinhos, né, cada técnico. Se for uma situação que for mais tranquila, mais fácil de resolver, no prazo de 24 horas, que é o prazo que a gente trouxe agora, de acordo com a Lei da Liberdade Econômica também, porque antes eram 48 horas para análise de viabilidade, a gente reduziu para 24 horas. Eles já conseguem fazer essa análise. Mas, em uns casos mais específicos, mais complexos, a gente tem a figura do GET, que é o Grupo de Estudo Técnico. Então, esse GET ele é previsto na Lei 3460 de 2019, ele é formado por técnicos da SMDU, e essa análise ela é individualizada, feita caso a caso. Então, qual foi a solução que a gente conseguiu trazer até o momento? Indeferir essa viabilidade de vocês, mas ela não é um indeferimento final. Ele é um indeferimento do tipo, a gente não consegue analisar agora, a gente pede que vocês abram um recurso lá, através do SEI. Por enquanto, também, a gente está utilizando o SEI, mas a gente já está pensando em novas formas de modernizar e trazer celeridade para vocês. E aí vocês vão abrir esse processo SEI para poder encaminhar esse recurso para o GRET, que é o grupo que vai estudar de forma individual a solicitação de vocês. Tá?
Então, a gente não pode confundir o indeferimento por GET do indeferimento factual, que é aquele indeferimento que, de fato, a lei não permite aquela atividade naquele zoneamento. E aí vocês podem abrir um recurso também, é previsto em lei, porém, vai ser verificado, então, se houve um erro de parametrização, se houve um erro de análise, tá? É diferente do recurso para o GET. Os recursos, eles estão previstos no decreto, né? O prazo de 15 dias a partir do indeferimento para abertura desse decreto, ele está constante no artigo 5º. E aí, esse aqui é o procedimento, é o passo a passo da documentação que vocês precisam levar. É importante também, novamente, destacar que, por enquanto, vocês precisam comparecer ao protocolo da Prefeitura para abrir esse processo, porém, futuramente, vocês vão fazer isso de casa ou do escritório de vocês, porque o SEI vai estar aberto para o público, né, para vocês darem abertura em processo. Então, a gente, como eu falei, né, mais cedo, a gente tem algumas ferramentas que a gente está testando para que a gente possa melhorar a forma como a gente apresenta esse recurso para vocês, e também em relação aos indeferimentos, tá? Agora, a gente precisa falar sobre viabilidade em zona rural, porque a viabilidade em zona rural é um caso à parte. Essa viabilidade a gente não conseguiu implementar tão bem no REGIM, porque a gente não está falando sobre cadastro de imóveis urbanos, a gente não tem referência cadastral, a gente vai usar o ITR, que a gente não tem acesso a esse cadastro. E também a lei, né, de uso e ocupação do solo, plano diretor, ele não descreve quais são as atividades e zonas rurais. Então, a gente não tem essas informações definidas em lei para que a gente possa automatizar. Então, a gente precisa que seja aberto também um processo SEI de consulta prévia para que vocês, para que a gente possa encaminhar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano precisa de um parecer conjunto das secretarias que eles julgarem necessário. Geralmente, eles vão mandar para a AMAR, para Desenvolvimento Rural, e outras secretarias, às vezes, fiscalização de posturas, enfim, para verificar se realmente aquela atividade naquele imóvel rural é possível, né? E aí, tendo um parecer conjunto positivo, eles vão nos autorizar para que a gente possa criar, então, o zoneamento correspondente, né, que eles vão, enfim, informar qual é, e a atividade que for solicitada lá dentro do REGIM, a gente entra em contato com vocês, contadores, para informar, olha, já pode fazer a viabilidade, que já está cadastrado lá no site, e aí vocês dão continuidade com o processo de registro, tá? Enfim, por que existe esse fluxo? É justamente porque o nosso plano diretor atual não define, tá, essas atividades. E é isso, gente. Eu espero, sim, que eu tenha tirado as maiores dúvidas, que eu tenha conseguido informar para vocês como que está funcionando o REGIM aqui no município. Nossa equipe, eu estou à disposição, eu fico lá na Casa do Empreendedor, na Secretaria de Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços. E, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu estou à disposição aqui para esclarecer. Bom dia, Juliana. A gente já se conhece, sim. Em outubro, eu abri uma empresa de serviço via REGIM 2.0, sem problema nenhum, tanto pegando as informações, anexando documentos, 10 para todo esse processo. Parabéns, né? Agora, em novembro, eu estou tentando abrir uma empresa, né, agora, final de novembro, abri uma empresa de serviço também, com BIC na mão, né, e no preenchimento da viabilidade, uma empresa com 2 atividades de serviço apenas, e o endereço com o BIC na mão, no sistema 2.0, diz que não está no plano diretor. Eu tive na prefeitura, o DAT disse que era o cadastro imobiliário tinha que ver isso, o cadastro imobiliário disse que é o DAT, e o DAT disse que é projetos, eu tive em projetos, o projeto disse que está tudo certo, o problema é na junta. Eu entrei em contato com a junta disse que não é com eles, é com a prefeitura.
que é que a gente, aonde eu vou, aproveitando Tá. que está aqui. Bom, agradeço o gancho, porque realmente é uma informação necessária, gente. Na verdade, é comigo que vocês precisam falar, tá? O que acontece, gente? A gente tentou trazer, a gente tem 65 mil imóveis no município ou mais, tá? Isso dos que estão regularizados, né? Que a gente tem outros aí que nem referência cadastral às vezes tem, né? A gente baixou todos esses imóveis lá do cadastro imobiliário e a gente jogou no Regim. Agora, acontece que tem alguns imóveis que ficaram faltando o cadastro, isso é normal, a gente está falando de um sistema, né? 65 mil imóveis, é muita coisa para registrar. Então, pode ter acontecido 2 casos, tá? O mais provável bom, vamos falar sobre 2 casos, né? Pode não ter esse cadastro de fato, lá no Regim, mas o mais provável, que é o que eu vejo acontecer assim, com a maioria dos contadores, é que, quando foi cadastrado pela ProSolution, que é a empresa que fez o cadastro, ela não usou o número da referência cadastral que vocês conhecem, que é o que a gente usa, que é o 24.5, e assim vai. Eles usaram o número da Custom, que é aquele número pequenininho de inscrição municipal, sei lá, 65347, que são 5, 4 dígitos. Então, quando vocês vão fazer a viabilidade... Rodrigo rindo. Quando vocês vão fazer o pedido de viabilidade, vocês estão acostumados a usar aquela numeração sequencial de referência cadastral. Só que não é, gente. Vocês têm que agora usar a inscrição municipal, tá? Então, isso também assim, já foi orientado para todos os setores, pode ter acontecido um erro de comunicação, talvez a pessoa com quem você falou lá no DAT não sabia te informar, mas eles todos já estão bem orientados, né? Que, quando isso acontecer, use o número da inscrição municipal. Se ainda assim não localizou, aí vocês falam comigo, porque aí é falta de cadastro mesmo, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Espera que eu vou levar o microfone aí. Só um minuto. Tem dado algumas divergências de CEP. Como é que a gente resolve isso? Que na Receita está uma, e na Prefeitura está outra. O CEP. CEP da rua. Em relação ao CEP, o que acontece? A gente tem algumas questões com o próprio Correio, tá? A gente tem o número do CEP cadastrado lá. A gente, do Regim, a gente vai sempre seguir o número que está no BIC do imóvel. Se a divergência está em relação ao Correio, aí precisa ser investigado o que aconteceu. Eu posso passar a palavra até para o Pedro em relação à CEP, que ele vai saber explicar melhor. Com relação à CEP, e, enfim, no geral, e essa necessidade de tirar BIC, a Prefeitura já fez uma contratação de um sistema de georreferenciamento, que, depois desse georreferenciamento, a gente vai passar esses mapas para o Correio e para a Receita, porque aí fica padronizado. Hoje, a Resende tem esse problema. A contratação acabou, a gente assinou esse contrato no dia 5 de dezembro agora. Então, para o próximo ano, é um problema que a gente vai resolver. É isso, tá? Mais alguma dúvida, gente? Tirei a dúvida de todo mundo já sabe tudo? Então, tá bom, gente. Eu guardo vocês lá na Casa do Empreendedor, tá? E fico à disposição. E é só um lembrete, se vocês tiverem dúvidas específicas sobre licenciamentos, eu sugiro sempre que vocês procurem. Aliás, façam isso sempre, né? Antes de vocês constituírem a empresa, tirem as dúvidas nos setores responsáveis. Então, procure a MAR, Visa, Desenvolvimento Urbano, enfim, o DAT, Fazenda, para vocês tirarem as suas dúvidas sobre todo esse procedimento, para depois vocês darem andamento no processo de registro empresarial, tá? E, se vocês tiverem outras dúvidas, eu estou à disposição. Tchau, tchau. Gente, queria agradecer a presença e a permanência. A gente sabe que a gente estourou um pouquinho o horário, meia hora. Mas, obrigado. A gente está à disposição. Vou fazer, então, os 2 últimos pedidos. Testem as notas. Testem. Testem os casos comuns e os casos mais complicados que vocês já viram, que vocês têm. Aquele contribuinte que é atípico, né? Ele pediu para cancelar, lancei errado. Façam isso no ambiente de teste, já está disponibilizado para vocês. Eu queria agradecer a todo mundo, queria inclusive agradecer uma pessoa que é o Rodrigo, que está aqui, que ele é da nossa empresa contratada, com quem a gente tem contrato hoje no Fly Notas e nos sistemas tributários. Eles vão continuar dando suporte para a gente, mas a gente preferiu ir para o Missão Nacional. Então, por favor, façam os testes. E a segunda coisa dúvidas, perguntas e colaborações, a gente está de portas abertas.
tá? Já estabeleceu esse canal direto com o CRC. Por favor, fiquem à vontade. E eu vou fazer um último agradecimento aqui. Hoje eu tive o privilégio de conhecer 2 ex-secretários de Fazenda de Resende, de momentos anteriores. Doutor Renato, obrigado. E eu acho que outra pessoa já foi. O Ricardo e o Marcelo, obrigado. Queria agradecer vocês, queria agradecer a minha equipe que está aqui, também é fruto do trabalho de vocês. Muito obrigado. Tá bom, gente? É isso. Está encerrado. Até a próxima, ano que vem.